Boa noite, pessoal. Hoje eu quero gravar uma palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 92. É o Salmo 92, que é um salmo que fala muito com a gente, né, que tem muito ensino, tem coisas muito profundas que o Senhor ele revelou aqui ao salmista. E na minha versão, o título do salmo é o Cântico do Justo. Então, se você tiver aí uma Bíblia, acompanhe comigo na sua versão, que a gente vai fazer um estudo hoje sobre o Salmo 92. Eu vou começar a leitura aqui. É um salmo que era cantado para o dia de sábado, né, porque os judeus eles guardavam o dia de sábado, era um dia sagrado para os judeus, até hoje, né, em todo o mundo, os judeus eles guardam esse dia como um dia sagrado. Né? E era um salmo que era cantado justamente neste dia, no dia de sábado. É bom celebrar ao Senhor e cantar ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã o teu amor e tua fidelidade pelas noites. Eu vou fazendo a leitura dos versículos e vou fazendo alguns comentários também. O versículo 2, versículo 3, fala sobre anunciar pela manhã teu amor e tua fidelidade pelas noites. Nós precisamos muito do amor de Deus pela manhã, porque é o momento mais importante do nosso dia. É o momento, é a hora que a gente está começando o nosso dia, né, e a gente não sabe o que vai acontecer, o que nos aguarda, um novo dia. Então é muito importante nós dependermos desse amor de Deus para que a gente possa ter um dia bem-sucedido e um dia abençoado. E fala também, e tua fidelidade pelas noites. Então, de manhã nós precisamos do amor de Deus para nos guardar, para nos fortalecer, para a gente suportar, para a gente encarar mais um dia. E a fidelidade de Deus, ela é manifestada à noite, por quê? Porque é a hora que a gente vê como Deus nos livrou, como Deus cuidou de nós, como Deus nos capacitou, como Deus nos fortaleceu em mais um dia. Então o salmista, ele deixa isso bem claro, que pela manhã ele procura anunciar o amor de Deus para mais um dia que está começando, e à noite ele vê como Deus foi fiel mais um dia na vida dele. Aí versículo 4, com a lira de 10 cordas e a cítara e as vibrações da harpa. Então o salmista, ele estava cantando para Deus, usando instrumentos de corda, estava cantando. Os salmos, né, a maioria dos salmos, eles eram cantados, né, para Deus. E os salmistas, eles usavam instrumentos. Possivelmente, então, este salmo, o Salmo 92, a gente não tem certeza, ele foi escrito pelo rei Davi, mas a gente não tem certeza porque não tem assinatura de quem escreveu. Então a gente não pode atribuir, né, o autor. Mas pelo conteúdo do salmo, ele é muito parecido com os salmos de Davi. Pois tu me alegras com teus atos, Senhor. Eu exulto com as obras de tuas mãos. Então repara que o salmista, ele se alegrou, ele se alegrava com as coisas que Deus fazia, com as coisas que Deus realizava na vida dele. E a mesma coisa tem que acontecer conosco. Nós temos que nos alegrar, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem abençoado a nossa casa, nos dado forças. Então isso é motivo de alegria. Isso é motivo de celebrar a Deus, de cantar para Deus. Quão grandes são as tuas obras, ó Senhor, e quão profundos são os teus projetos. Então ele reconhecia isso. O indouto nada compreende. Na minha versão está o imbecil. Em outras versões, uma palavra pesada, mas em outras versões está o louco, o nécio, o tolo. Disso nada entende o louco. Na maioria das versões está o louco. Então, quer dizer, o salmista estava dizendo que aqueles que não se importam com as coisas de Deus, que não se atentam para as coisas de Deus,
eles são chamados de tolos, de nécios, porque eles não têm o conhecimento da grandeza de Deus. Deus não se revela a eles e eles não têm o conhecimento dessa grandeza. Também porque não fazem muita questão de ter. Ainda que os ímpios brotem como a erva e todos os malfeitores floresçam, eles serão para sempre destruídos. E tu, Senhor, és elevado para sempre. Então, a velha questão sobre a prosperidade dos ímpios é tratada nesse salmo também. Abacuque, ele questionou a Deus por que os ímpios eles prosperam, por que tudo dá certo para os ímpios, parece que nada de mal acontece com eles. Eles tentam a Deus e nada acontece, enquanto que aquele que é justo, aquele que está diante de Deus, passa por tantas dificuldades. Mas o salmista, inspirado por Deus, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que ainda que estes ímpios, eles brotem como erva e eles floresçam, então quer dizer, pode acontecer do ímpio florescer. A gente vê o caso de muitas pessoas por aí que não acreditam em Deus, que não se importam com as coisas de Deus, mas aparentemente parece ter uma vida tranquila. O salmista está dizendo que não, que mesmo que eles aparentam que eles estão florescendo, que eles estão crescendo, eles serão destruídos. Então é como parece que Deus permite que até eles consigam florescer, até eles consigam brotar e achar que tudo está bem. Mas no final, aqueles que se esquecem de Deus, porque Deus nos abençoa, é Deus que permite que a gente viva, que a gente respire. Então o mínimo que nós podemos fazer é nos lembrar de Deus. E ele diz, o salmista diz que Deus até permite que estes ímpios, eles floresçam. Pessoas que zombam de Deus, a pessoa que zomba de Deus, ela não morre instantaneamente, no momento que ela zombou de Deus. Deus permite que ela até floresça, que ela viva até um pouco de tempo, para quem sabe ela se arrependa, que ela caia em si e torne e tenha temor de Deus. Deus até permite que essa pessoa floresça por um pouco de tempo, por misericórdia. Mas o salmista diz que se elas permanecerem assim, na sua brutalidade, né, o versículo anterior fala sobre o bruto, que nada compreende, né? Assim é o ímpio, aquele que nada compreende acerca das coisas de Deus. Deus até permite que ele cresça por um determinado momento, mas no fim, se ele não se arrepender, ele será destruído. Eis que teus inimigos perecem, e os malfeitores todos se dispersam. Então quem são os inimigos de Deus? São aqueles que agem contrário à palavra de Deus. Todos aqueles que agem contrário à palavra de Deus, eles são inimigos de Deus declarados. Então eles irão perecer por não guardar a palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, saber que todas as coisas que foram criadas, todas as coisas que estão aí e são usufruídas por nós, muitas vezes essas pessoas, elas não reconhecem Deus nessas pessoas. Deus é que nos dá condições de termos tantas bênçãos, de alcançarmos tantas bênçãos, e mesmo florescer, mesmo sendo ímpio, Ele permite que a pessoa floresça para ela ver a bondade de Deus, como Deus é bom, mesmo a gente sendo mal, Deus ele continua sendo bom. Mesmo assim, muitas pessoas, elas não se lembram de Deus. Então a paciência de Deus chega num instante que acaba, e esses inimigos eles perecem, porque mesmo recebendo de Deus as bênçãos, mesmo recebendo de Deus esses favores, não se lembram dele, não agradecem, não se voltam para Deus e não agradecem a Deus por essas bênçãos. Tu me dás o vigor de um touro. Em outras versões, de um boi selvagem. O boi selvagem, um touro, ele era o símbolo de força, de vigor. Então, o salmista está dizendo que os dias de cansaço, de desânimo, eles virão.
Os dias que a gente não tem vontade de orar, que a gente não tem vontade de buscar a Deus, de ler a palavra, esses dias virão. Não é pecado a gente sentir isso. Mas o salmista, ao mesmo tempo, ele diz que Deus ele nos revigora. Ele nos revigora a tal ponto que o nosso vigor, que o salmista compara este vigor ao vigor do boi selvagem, daquele touro, que na visão do salmista, que provavelmente ele era pastor, né, se ele está falando aqui sobre touros, sobre bois, ele convivia com esses animais, então provavelmente ele era pastor. Então, desses animais, desse gado graúdo, assim como era o profeta Amós, que era vaqueiro também. Então, ele observava como esses animais eram vigorosos, eram fortes, como esses animais eles tinham força, tinham vigor, e comparou o vigor do justo, o vigor daquele que serve a Deus, como o vigor desses animais, desses touros, desses animais graúdos. Meu olho vê aqueles que me espreitam, meus ouvidos escutam os malfeitores. Então, aquele que é servo de Deus, aquele que conhece a Deus, ele não é pego de surpresa, ele tem discernimento. Deus não permite que ele seja humilhado, que ele seja pego de surpresa. Deus não permite que as pessoas tramem contra a vida dele sem ele saber. Ele sabe todas as coisas porque Deus dá discernimento e porque Deus revela. Muitas vezes isso acontece nos ministérios. Pessoas se levantam contra ministérios, contra a vida de servos de Deus, mas Deus ele permite que estes servos eles enxerguem, tenham a visão aberta, a visão espiritual aberta para estas coisas, e eles não são pegos de surpresa. Deus não permite que os seus servos sejam envergonhados, que os seus servos sejam confundidos. Deus os capacita, Deus os fortalece para que eles possam estar atentos a tudo e a todos à sua volta. Deus não permite que o seu servo seja apanhado de surpresa. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Paulo, quando pregou a palavra de Deus em suas viagens, e quando ele estava retornando para Jerusalém, para trazer um relatório ali para a igreja de Jerusalém, o Espírito Santo revelou para ele que ele seria preso, que ele seria perseguido, que ele seria condenado. Então, Deus ele sempre nos revela as coisas ruins que estão para acontecer conosco, porque o Senhor ele não permite que a gente seja pego de surpresa. Paulo poderia muito bem se recusar de voltar para Jerusalém, assim como seus companheiros disseram para ele não fazer isso. Até profetas ali se levantaram no meio ali e avisaram a Paulo que ele seria preso, que ele passaria por tribulações se ele descesse até Jerusalém, né? Foi revelado isto para ele, mas mesmo assim Paulo foi, porque estava disposto a morrer pelo nome de Cristo. Em outras palavras, ele não foi pego de surpresa, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Jesus também não foi pego de surpresa. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, que seria preso, que seria traído, que seria condenado, que seria rejeitado. Por quê? Porque o Espírito Santo revela. Ele não permite que a gente seja pego de surpresa, que a gente seja confundido. Nós temos que passar por essas tribulações, mas não passaremos sem a presença de Deus. Isso é que nos fortalece. Saber é que Deus permite que a gente passe por essas tribulações. Porque antes sofrer injustamente, sofrer algo ruim injustamente, do que ser punido por merecimento. Ser punido por ter feito algo mal, por algo ruim. O apóstolo Pedro, inclusive, fala sobre isso. Se nós tivermos que passar por essas tribulações, por essas perseguições, por esse sofrimento injustamente, isto é motivo de alegria para nós, porque o peso de glória que a gente vai ter depois no céu vai ser muito grande, né? Antes passar por isto injustamente do que ser punido justamente. O justo brota como a palmeira. Na minha versão é versículo 13.
mas na maioria das versões é versículo 12. O justo brota como a palmeira. A palmeira é uma árvore interessante, porque a palmeira ela é uma árvore que ela cresce em lugares áridos, né? Mesmo em lugares áridos, a palmeira ela cresce e atinge alturas de até 30 metros, né? E a palmeira também ela resiste quando tem tempestade, quando tem furacão, quando tem coisas ruins. A palmeira ela resiste. Aconteceu isso inclusive na Indonésia no ano de 2004, quando houve aquele tsunami, que muitas pessoas morreram, que propriedades que foram destruídas, muitas casas foram destruídas. Inclusive até apareceu em algumas reportagens da época várias palmeiras que estavam ali como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a palmeira, quando vem um furacão, quando vem uma tempestade, quando vem um vento muito forte, o que ela faz? Por ela ser flexível, ela ter o seu tronco flexível, ela se dobra, né? Isso é comparado à humildade, né? Ela se dobra. Então, o seu tronco não se quebra quando vem a tempestade, quando vem o furacão. Ela suporta essas coisas da natureza e ela permanece ali inabalável, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, pessoas foram salvas por causa dessas palmeiras. Pessoas que se agarraram no tronco dessas árvores, elas não foram levadas pelo furacão, porque foram protegidas por essa palmeira. Então, o salmista, é interessante que ele compara o justo como se fosse uma palmeira, porque mesmo estando em momentos ali de tribulação, de adversidade, de crise, ele continua florescendo. A palmeira ela dá fruto, inclusive, no deserto, em lugares assim onde aparentemente é impossível dar fruto. É impossível que alguma coisa boa aconteça, a palmeira continua frutificando e continua servindo ali de refrigério, inclusive para viajantes do deserto. Quando um viajante do deserto ele enxerga uma palmeira, porque ela é alta, ela atinge até 30 metros de altura, quando um viajante ele enxerga uma palmeira de longe no deserto, ele sabe que ali tem água, tem um oásis. Então a palmeira serve como um referencial. Então nós que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus, nós somos o referencial, temos que ser referencial. As pessoas têm que olhar para nós e falar, olha, ali tem algo bom. Eu vou para aquela direção porque ali tem algo bom, ali tem água, ali tem alguma coisa que vai fazer com que eu viva, com que eu sobreviva. Então estas são algumas das características da palmeira. A palmeira ela não depende da chuva, porque dentro dela tem um reservatório de água. Ela produz o palmito, né, que é rico em água, então ela não depende só da chuva, de coisas externas. Ela tem dentro dela uma fonte de água que a sustenta, inclusive no deserto. Então esta fonte de água que Jesus falou, inclusive para aquela mulher samaritana, aqueles que beberem desta água nunca mais terão sede. Pelo contrário, terão uma fonte de água viva dentro dela, dentro deles mesmos, que vai produzir vida. Então é o que acontece com a palmeira. Por isso que o salmista ele compara aqui o justo com a palmeira. Porque quando há escassez, né, quando há escassez de água, quando há problemas externos, dentro dele mesmo existe uma fonte, né, que cuida dele, né, que o hidrata, que o revigora. E essa fonte a gente sabe que é o Espírito Santo, né, que Jesus inclusive prometeu a nós. Né? A palmeira tem todas essas características, né? Ela cresce em lugares assim onde não deveria haver crescimento. Nós estamos passando agora por crise, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas estão perdendo suas coisas, suas empresas estão fechando, pais de família estão perdendo seus empregos, né? Existe uma grande crise acontecendo em todo o mundo, mas a gente vê que aquele que é servo de Deus, ele está produzindo
ele está frutificando, mesmo numa época que não deveria acontecer, que aparentemente é uma época de crise, de escassez. O justo, por isso que o salmista fala, o justo ele brota como a palmeira, mesmo onde há escassez, mesmo onde há crise, onde há dificuldade, ausência das coisas, Deus tem cuidado de nós. E o que é ser justo? Justo é aquele que está em Cristo Jesus. Porque Paulo fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores e todos nós nos desviamos de Deus. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele é justificado. Ele passa a ser justo. Então a condição para ser como a palmeira, para florescer como a palmeira, é ser justo, é estar em Cristo Jesus. E aí pode vir as adversidades, pode vir os furacões, pode vir as tempestades da vida. Como a palmeira tem o cabo flexível, ela se dobra, ela não quebra. Né? É diferente de ser resistente a alguma coisa, é diferente de ser duro a alguma coisa. Ser duro é diferente de ser resistente. Eu posso ser resistente, mas eu posso ser flexível. Né? Eu posso ser resistente, posso ser duro, e aí eu sou quebrado. As árvores que têm o seu tronco duro, quando vem a tempestade, elas se quebram. Então essa dureza, ela pode ser simbolizada como orgulho. Né? A palmeira, ela é simbolizada pela flexibilidade, que é a humildade, e essas outras árvores que têm o tronco duro, né? Muitos cristãos, inclusive, são assim. São repreendidos por Deus, são repreendidos, né, pela sua má atitude, mas eles continuam ali duros, obstinados. Aí quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, quando vem os furacões da vida, o seu tronco é quebrado. Né? Por mais duro que sejam, eles são quebrados. Então é mais uma característica da palmeira, né? O símbolo da humildade. Quando vier a dureza, quando vier as coisas da vida, ter humildade para que possa resistir. E vidas foram salvas por causa das palmeiras. Nós também temos que salvar vidas, levar vidas para Deus, levar almas para Deus. As pessoas têm que olhar para nós e sermos referência, nós temos que ser referência, como essas árvores são no deserto. Não para aparecer, mas para que sejam salvas, para que elas tenham um lugar aonde ir e se abrigar. E fala também sobre os cedros do Líbano. O justo brota como a palmeira, já falamos sobre a palmeira, e cresce como o cedro do Líbano. Os cedros do Líbano, essas árvores que aparecem inclusive na Bíblia, elas são citadas 85 vezes na Bíblia, o cedro do Líbano. Inclusive esses cedros, eles foram usados para a construção do Templo de Jerusalém, Palácio do Rei Davi, Palácio do Rei Salomão. Né? Então o cedro é uma árvore que cresce até 40 metros de altura e cresce em altas altitudes, de até 2.500 metros de altura. Quando elas são vistas, elas são árvores gloriosas, são árvores muito grandes e elas resistem também a temperaturas adversas, elas resistem também a furacões, a tempestades, elas resistem ao fogo, porque as suas raízes são muito profundas. A raiz de um cedro é muito profunda. E quanto mais a raiz cresce, né, quanto mais ela cresce, mais profunda é, maior é o cedro. Então isso também é um aprendizado para nós. Nós não temos que nos preocupar em crescer apenas verticalmente. Nós temos que nos preocupar em ter raízes, em firmar as nossas raízes. Firmar as nossas raízes. Quanto mais profunda for a nossa raiz, né, e firmar na palavra de Deus, né, na rocha que é Jesus, podem vir as tribulações, podem vir os furacões, as tempestades, a gente vai estar firmado na rocha. Interessante que eu falo sobre rocha, porque quando a raiz do cedro encontra uma rocha lá debaixo da terra, ela começa a se enrolar nessa rocha, ela começa a se prender nessa rocha. Enquanto outras árvores, elas têm dificuldade de lançar raízes quando encontram uma rocha, o cedro não.
ele se enrola a tal ponto ali naquela rocha que que ele encontrou ali abaixo da terra, que ele fica firmado ali e dificilmente aquela raiz ela é removida. Isso também traz uma grande lição para nós que somos servos de Deus. Nós temos que fazer com que as nossas raízes elas enrolem nessa rocha que é Cristo Jesus e elas se firmem nele a tal ponto que seja impossível ser tirado, seja impossível ser arrancado. Podem vir as fofocas, podem vir as más línguas, podem vir as dificuldades, os problemas, as tempestades, os furacões, porque a gente vai, pelo fato da gente estar com a nossa raiz ali enrolada nessa rocha, a gente não vai ser removido, a gente não vai sair dali. E é interessante também que o cedro, eles são muito cobiçados, a sua madeira ela é cara, né? Então nós temos também que produzir coisas que vão fazer com que outras pessoas se aproveitem também, tenham proveito. Nós temos que levar assim coisas que vão fazer com que as pessoas sejam abençoadas. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas, produzir coisas que vão ser bênção na vida das pessoas. A madeira do cedro é usada para construir casa, para abrigar as pessoas, né? Então isso também remete à nossa vida. Nós temos que ser abrigo espiritual para as pessoas, né? Nós que somos o templo do Espírito Santo, nós temos que ser abrigo, as pessoas têm que se abrigar em nós. Infelizmente, isso não tem acontecido. Muitas pessoas, inclusive, têm corrido, têm se escondido de muitos que se dizem cristãos. Por quê? Porque não tem nada a oferecer. Pelo contrário, são críticos, são julgadores, né? Então as pessoas elas se afastam. Pelo contrário, nós temos que atrair as pessoas, temos que atrair com o nosso modo de viver, com as nossas atitudes, com a nossa vida, com a nossa santidade. E para finalizar, versículo 14 e versículo 15, dão fruto mesmo na velhice, são cheios de seiva e verdejantes. Então provavelmente o salmista ele viu aqui a tamareira, né, que é a árvore mais comum ali no deserto, né? Ele falou palmeira, mas o tipo de palmeira mais comum que tem ali no deserto, no Oriente Médio, é a tamareira, que produz frutos muito doces, né? Inclusive era um dos alimentos mais conhecidos ali do Oriente Médio, é o fruto dessas palmeiras aqui, que é a tâmara, né? É um fruto muito doce, mesmo numa região árida, numa região infértil, produz fruto e as pessoas se alimentam. Nós temos que fazer com que as pessoas se alimentem das coisas que a gente faz, das coisas que a gente fala, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E dão fruto inclusive na velhice, quando aparentemente essa palmeira ela não tinha mais nada a oferecer por causa da velhice, ela continua dando fruto, ela continua prosperando, continua sendo um canal de bênção, sendo um instrumento de bênção. Inclusive as tamareiras, elas demoravam, né, no tempo aqui do salmista, elas demoravam até 80 anos para produzir frutos. Então, mesmo na velhice, elas produziam frutos também. São cheios de seiva e verdejantes, ou seja, a seiva, né, que é essa água, esse líquido. Enquanto a maioria das árvores, a seiva ela é externa, né, as árvores elas têm a seiva externa, a palmeira ou a tamareira, a seiva dela é interna, né, então ela depende apenas de si própria para continuar verdejante, né? Nós dependemos do Espírito Santo dentro de nós, não dependemos de coisas externas para a gente continuar dando fruto. Muitas pessoas reclamam das coisas à sua volta que não trazem nenhum benefício espiritual. Muitas pessoas reclamam que estão esfriando na fé, colocam a culpa no líder, colocam a culpa na igreja, colocam a culpa no irmão, mas a maior culpa é nossa mesmo, quando a gente esfria.
porque nós temos condição de produzir mais, dessa água viva, porque o Espírito Santo está dentro de nós, não é algo externo, é algo interno, que depende apenas de nós, para a gente continuar produzindo fruto para o reino de Deus. Para anunciar que o Senhor é reto. Versículo 15, na minha versão, versículo 16. Para anunciar que o Senhor é reto, meu rochedo, nele não há injustiça. E aqui finaliza o Salmo 92, um salmo que falou poderosamente comigo e falou poderosamente com as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa meditar neste salmo, ler a palavra de Deus, que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Que Deus abençoe.